Boa tarde, pessoal. Começamos agora, né, mais uma aula do Alicerce TV. Nós ainda estamos no nível de mergulhador da trilha do Alicerce. E, para quem não nos conhece, eu sou a professora Jennifer. Gabi? Tudo bem? Eu sou a professora Gabi. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial no nosso dia de descoberta, tá bom? Quem não estiver com o material aí, corre lá e pega lápis, borracha e caderno, tá bom? Rapidinho, Calma, eu vou pegar, porque eu acabei guardando aqui sem querer, né? tudo bem. Então, rapidinho, já peguem o material de vocês aí para a gente começar. E para iniciar a nossa aula, eu quero perguntar para vocês, né, já dentro do tema de história, guerras, geografia, eu queria perguntar para vocês, segundo o seu humor, qual país você seria hoje? Olha, eu tô. Se eu fosse um país hoje, eu acho que seria o Brasil mesmo, pelo movimento, sabe, pela correria. Então, hoje é sexta-feira, né? Então, sendo sexta-feira, a gente está naquela correria, no cansaço, mas também ao mesmo tempo muito animado. E quando eu vejo o Brasil, eu tenho essa ideia assim de animação, apesar do caos de vez em quando. Então, eu seria o Brasil. E você, Gabi? Eu seria o Brasil também. E você, João, qual país você seria? Comecei a Suíça. Medo de tudo. Boa, João, Tudo Suíça. estava tendo em volta de você, você com medo de te invadir sem você fazer nada. Boa, João. Desculpa, boa, João. É, Ana Beatriz. Ana Beatriz. Eu acho que Nova York, só por ser Nova York mesmo, não tem motivo. Entendi, os Estados É Unidos, boa. país, né? Cidade não. Boa. É, Henrique. Henrique Peixoto, que tá aí, ou é o Henrique Peixoto que tá aí. Henrique Peixoto? Então, eu seria. Eu vou falar qualquer um, né? Eu vou ser o Brasil, mas. Boa, Caio. Eu acho que seria o Japão, porque eu gosto muito do Japão. Só isso mesmo. Boa. Camila. Então, eu não sei, sabe? Porque hoje eu tô um pouquinho de tudo, assim, mas eu acho que eu seria o Brasil também, porque o Brasil é bem animado, assim. Eu acho que eu seria o Brasil, porque eu já tô animada. Boa. Tudo bem. Então, no Joana. povo, vou fazer uma pergunta para cada um. Joana. Eu não tenho a menor ideia. Boa. Se você lembrar, ou se você pensar, depois você me avisa, tá bom? Sei lá, não sei. Tu- Boa. Andrew. Olá. Depende, né? Tipo, se for um país de paz, seria a Suíça. Se for um país de guerra, seria a Rússia. Que mais que tem aqui? Se for um país, tipo, meio termo, seria o Brasil. Se for um país, tipo, que procura prosperidade, seria os Estados Unidos. Aí, É tipo, eu segundo o não seu, encaixei em nenhum desses. é segundo o seu humor, o seu estado de espírito hoje, qual seria o seu país? Eu acho que seria a Suíça que representaria a paz. Boa. Tudo bem. Perguntei para todo mundo, então vamos lá, pessoal. A pergunta. Quem mora no Nordeste e aí tá fazendo frio? Se tiver fazendo frio aí, o mundo vai acabar. Eu não tô no Nordeste, mas tá friozinho. Eu não estou no Nordeste também, não. Acho que ninguém aqui da turma é do Nordeste, né? Bom, Se eu então não me vamos lá, engano, acho que pessoal. eu sou. Mas você está no Nordeste agora ou não? Acho que sim. Você mora onde? Na verdade, eu nem reparo se eu tô no Nordeste, as coisas assim.
A única coisa que eu me importo é onde eu moro. Não, qual o estado? Ah, Sim, qual estado você mora? eu moro em Aracaju, Sergipe. Ah, então você é do Nordeste, sim. Aí tá fazendo frio? Não, aqui tá muito calor. Tá, graças a Onde? Deus. Não, Ó, normal, aqui normal, tá tão normal, calor né? que parece que eu vou derreter. Boa. Aqui tá frio. Em Minas é o contrário, no caso de Ribeirão das Neves tá frio. Boa, Tá super ao pessoal. contrário. Aqui também tá frio, assim, relativamente. Bom, pessoal, vamos fazer o nosso Mindfulness, então? Seguinte, olha só. Quero que vocês ajeitem as costas aí, ó, dá uma esticada, balança o esqueleto um pouquinho. Dá uma esticadinha aí, só para colocar tudo no lugar, tá bom? Alinhem as costas, encostem as costas na cadeira, onde você estiver. Eu vou pedir para vocês inspirarem. Segura e solta. Inspira. Segura e solta. E vou pedir para que enquanto vocês inspiram e expiram nesse ritmo, vocês pensem em como foi o dia de vocês hoje, façam uma retrospectiva desde a hora que você acordou, se você levantou bem-humorado, se você estava meio bravo, como foi, se você tomou café da manhã, com quem você estava. Depois, continuem relembrando o dia de vocês, como foi até a hora do almoço, o que vocês almoçaram, tá bom? Depois, como foi a tarde de vocês. Enquanto vocês fazem essa retrospectiva, eu vou pedir para que vocês continuem inspirando e solta. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Inspira e solta. Podem abrir os olhos quando se sentirem confortáveis, tá bom? Vamos voltando. Vocês lembram que na aula passada, na última aula de descoberta, né, a gente aprendeu sobre os precedentes da Segunda Guerra Mundial? Cobrou, Gabi? E hoje, já que na aula passada a gente aprendeu sobre os precedentes da Segunda Guerra Mundial, hoje nós vamos aprender sobre a Segunda Guerra Mundial de fato, o início da Segunda Guerra Mundial. Só para a gente retomar aqui um pouquinho sobre as datas importantes da pré-guerra, né? A gente teve o 29 de junho, que foi onde terminou a Primeira Guerra Mundial. Depois disso, isso de 28 de junho de 1919, né? Depois disso, a gente teve, 10 anos depois, lá em 24 de outubro de 1929, a quebra da Bolsa, que vocês viram na aula passada. Depois, 6 de novembro de 32, que foi quando os nazistas começaram a perder apoio nas eleições parlamentares, né? Eles perderam apoio, então foi assim, uma movimentação grande ali. Depois, 2 de agosto de 34, que foi quando o presidente da Alemanha, ele morreu aos 87 anos. E aí, nessa época, o Hitler, ele já era chanceler, né? E aí, ele se tornou o presidente da Alemanha. Na verdade, ele se tornou o líder da Alemanha, né? Ele não foi apenas... não foi considerado presidente, porque foi um golpe de Estado, e ele falou assim, olha, a partir de agora eu sou chanceler, eu sou líder político, eu sou Führer, eu sou tudo da Alemanha, né? E aí, em 1939, lá no dia 1º de setembro, que foi, de fato, o início da Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vou passar aqui. Bom,
Primeira coisa, vocês sabem o que significa a palavra nazismo? Eu sei, professora. Olha, eu não sei, mas eu sei o que significa. Então, vamos lá, o que vocês acham? Pode falar, Andrew, depois Caio. Me falem aí o que vocês têm como Nazismo é, conceito de é nazismo. nacional-socialismo. Boa, mas alguém, alguma coisa? Nazismo, eu acho, no caso, né? Não, eu não sei o que é, mas eu sei. Não, eu não sei o que significa, mas eu sei o que é, basicamente. Basicamente, nazismo é como se fosse uma raça que os alemães criaram. Aí, tipo, onde eles só aceitam homens brancos. Se eu não me engano, só pode ter olhos azuis. Mulheres brancas também, né? E não pode ter negro, judeu e... Se não me engano, é só isso, né? Se eu não me engano. Bom, então vamos lá. Vou explicar para vocês. Vocês não estão de tudo errados. Pode falar, Henrique Queiroz. Também não pode ter deficientes. É verdade. Boa. Olha só, vou explicar para vocês do início. A Gabi já falou sobre isso também, a gente conversou na aula passada sobre isso, mas eu vou trazer para vocês o conceito. É isso mesmo que o Andrew tinha falado, que nazismo, a palavra em si, nazismo, é a abreviação de nacional-socialismo. Isso, pessoal, é o nome da ideologia, né, que é conhecida como o Hitler como líder dessa ideologia, mas é o nome dado para uma ideologia política que ela é essencialmente racista. Ela tomava apenas as pessoas que eram da raça ariana, como a Gabi explicou para vocês na aula passada, o que é a raça ariana, né? Eles tomavam como verdade que apenas as pessoas da raça ariana que eram pessoas superiores. As outras pessoas, os judeus, os deficientes, eram pessoas inferiores. Então, essa palavra, né, o nazismo, ela é a abreviação de nacionalsocialismo, e o nacionalsocialismo, ele difundia essa ideologia, né? E essa ideologia foi amplamente disseminada pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que posteriormente, né, foi liderado por Hitler. Bom, como muitos já sabem, essa ideologia, ela se espalhou pela Alemanha inteira, sob o comando lá de Hitler, né? E foi um dos fatores que levaram vários marcos históricos, como o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, a acontecerem. Bom, os principais objetivos desse partido, do nazismo, né, que é o Partido Nacional Socialista, o Partido Nacional Socialismo, eles queriam unir os alemães e expulsar os estrangeiros da Alemanha. E, assim, isso faria com que a Alemanha se tornasse um país só de pessoas da raça ariana. Então, eles queriam que a Alemanha fosse um país de raça pura, né? Então, eles buscavam a união dos alemães e a expulsão de estrangeiros de dentro da Alemanha. Então, o Hitler e seus aliados, né, eles tentaram fazer um golpe de Estado em 1923 e, por ser líder desse movimento, o Hitler foi preso. Com a prisão de Hitler, lá na cadeia, ele escreveu um livro que se chamava Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, e lá nesse livro especificava exatamente qual era a ideologia dele. Acho que tem alguém com o microfone ligado, pessoal, vocês acho que é isso. Então, assim, lá nesse livro ele especificava essa ideologia e explicava por que ele acreditava nisso, por que as coisas eram como eram, segundo a cabeça dele. Bom, então basicamente é isso. O nazismo é isso, já deu para todo mundo entender. Além de eles serem racistas, eles também são xenofóbicos. Sim. Então, basicamente curiosidade, isso, uma pequena curiosidade bem rapidinha. Hitler nunca gostava de judeus, falava que judeu estava atrapalhando o avanço do país. Sim, sim, muito bem. E outra coisa, vocês viram aqui que essa ideologia prega que as pessoas devem ser, a Alemanha tinha que expulsar os estrangeiros de dentro da Alemanha e que a Alemanha devia ser formada só por pessoas alemãs. Só que o Hitler, ele não era alemão. Vocês sabiam disso? Eu sabia. Sim, eu também. Eu não sabia. Vocês sabem de que país que ele era? Da Áustria-Hungria. Isso, muito bem. Ele era da Áustria-Hungria.
Ele não era um Então, ele alemão. Então, ele auto mandava embora. Não, mas ele se considerava um ariano, né? Apesar de não ser alemão. Mas enfim, vamos continuar aqui. Agora que vocês já sabem o que Enfim, a significa hipocrisia, né? sim. Enfim, a hipocrisia. Agora que vocês já sabem o que é nazismo, então vamos lá, pessoal. O governo nazista, ele era um regime autoritário, ou seja, ele censurava músicas, filmes, obras de arte, tudo que fosse contra a ideologia nazista. Então, além de ser um regime autoritário, eles propagavam o regime do país como assim a melhor coisa. Eles faziam propaganda daquele regime, mostrando que, olha, esse é o modo que todo mundo deve viver, esse é o melhor modo. Então, junto com a censura, né, e com a propaganda do regime, olhando de fora, parecia que o país era perfeito com aquela ideologia. Porque nada que ia contra a ideologia deles era mostrado. Então, as pessoas não tinham como ver os dois lados da moeda. Eles só viam o lado em que as pessoas diziam, olha, o nazismo é maravilhoso, o nazismo é muito bom. Então, isso ajudava também na propaganda do regime dentro do país. Além disso, o governo nazista ele era militarista, né? Ele tinha uma polícia política que decidia quem devia ser julgado, o que era julgado, aplicava os julgamentos sem o intermédio de um tribunal. Então, só um minuto, João. Olha só, pessoal, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, eu deixo vocês falarem, mas não me interrompe, por favor, só porque a gente já está com um tempo bem curto, senão não vai dar tempo de dar tudo, tá bom? Deixa eu só acabar de falar aqui e eu deixo você falar, João. Seguinte, então ele era militarista com uma polícia política que decidia tudo que ia ser feito. Eles não tinham um tribunal. Então, as pessoas presas, as pessoas que iam contra esse regime nazista, né, elas eram presas, muitas vezes elas eram torturadas, talvez às vezes até assassinadas, sem um tribunal ali para julgar se aquela pessoa devia ou não ser punida de alguma forma pelo que ela fez ou pelo que especula-se que ela fez, tá bom? Então, assim, no início desse regime, o povo alemão apoiava muito o nazismo e eles acreditavam nessa ideologia de Hitler, né? Então, imagina, um país que está passando por dificuldades, a Alemanha estava numa situação muito crítica na época. E aí o Hitler ele chegou com um discurso de salvação, né? Ele falava, olha, com isso aqui a gente vai melhorar a nossa economia, a gente vai alcançar a superioridade racial, a gente vai melhorar a nossa cultura. Então as pessoas acreditaram nisso e tomaram como verdade a ideologia de Hitler. E aí, por isso, muitos alemães, né, eles ajudavam nessa perseguição contra os comunistas e contra os judeus. Eles contribuíam, por exemplo, se eu sou alemão e eu acreditei nessa ideologia, então eu ia lá e falava, olha, na esquina da minha casa aqui mora um judeu. E aí vinham a polícia e levavam esses judeus para os campos de concentração. Então, nessa época, mesmo antes da guerra, já existiam alguns campos de concentração e já estava começando essa busca pelos judeus. Aí, pode falar, João, rapidinho. Essa polícia que você está falando, existe 3 polícias dessa. A primeira é a polícia, que eu esqueci o nome, que não, é minha avó, não. É uma polícia lá que é formada por ex-militares, é muito mal organizada, muito mal treinada. Hitler, olhando que tinha prodígio no meio daí, resolveu chamar todo esse prodígio e fez uma polícia com o guarda-costas dele. E a última foi antes de acabar o nazismo, foi a Polícia Vermelha, se eu lembro dessa. Boa, a gente vai ver isso mais pra frente, João, muito bem. Que um dos amigos de Hitler estava achando essa ideia do Hitler muito esquisita e muito mal para o país, ia dar uma cara ruim, resolveu juntar umas pessoas escondidas do Hitler e fez essa polícia muito bem organizada e muito bem treinada. Então, daí foi uma das coisas, o Hitler precisava lutar dentro do país um pouquinho e fora ao mesmo tempo.
Boa, boa, João. Andrew, rapidinho, pode falar? Eu tava falando sozinho aqui. Eu liguei o microfone, eu achei que tinha ligado o microfone agora, mas eu tava falando sozinho aqui. Aí eu falei assim, peraí, ligar o microfone. Mas voltando pro assunto. Peraí, deixa eu lembrar. Ah, lembrei. Nessa época, é em 1939, né? Isso, é Perto, 1939. perto dessa época. Então, Isso. nessa época, uma pessoa chamada Anne Frank, que era da Alemanha, fugiu para Holanda, buscando refúgio. Aposto que você conhece. Aposto que você conhece. Sim, Sim, Você eu estudei conhece? sobre ela, eu já li o diário. Isso, Foi a no gente Eu já vai li ver, também, a gente vai ver isso mais pra frente também sobre a história de Anne Frank, tá bom? Certo? certo? Então, tá bom. Então, olha só, vou continuar aqui. Opa. Bom, então vamos lá. Já falei para vocês, né, sobre o que era o nazismo, sobre o governo nazista e agora sobre a Alemanha de 1939. Então, 10 anos depois da guerra, do final da guerra, né, que foi em 1919, na verdade, 20 anos, gente, desculpa, eu sou o horror em matemática. Olha só, vamos lá. 20 anos depois do final da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1939, né? A Primeira Guerra Mundial terminou em 1919, a gente está em 1939. 20 anos depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela estava numa situação muito tensa, porque assim, o clima de guerra já era claro, já era previsível que ia ter uma segunda guerra ali. A Alemanha já era governada por Hitler, né? Como eu falei para vocês, teve a morte lá em 1937 do, do, do chefe da Alemanha, e aí, enfim, veio Hitler e tomou o poder com um golpe de Estado, né? E ele, líder do nazismo, o país, ele começou, assim, sobre o mando de Hitler, né, ele começou a desafiar as determinações do Tratado de Versalhes. Vocês lembram o que era o Tratado de Versalhes? Lembram? Então, Não. O Tratado de Versalhes foi o que, no final da guerra, ele prejudicou muito a Alemanha, porque a Alemanha perdeu muitas terras, ela ficou com uma economia muito prejudicada. Lembrei. Isso mesmo. A Gabi falou para você sobre o Tratado de Versalhes. Então, assim, por conta do Tratado de Versalhes, a Alemanha ficou numa situação muito complicada. Ela estava recebendo a ajuda dos Estados Unidos, né, para melhorar a economia, só que com a crise de 1929, essa ajuda já não ocorreu mais, porque os Estados Unidos também entrou em recessão, então ela continuou numa situação econômica muito complicada. E aí, para melhorar, né, com essa ideologia do Hitler que pregava que queria melhorar a economia, ele começou a rearmar o país, desafiando lá o Tratado de Versalhes, que limitava o exército deles a pouco, se eu não me engano, eram A 10 100 mil mil homens. pessoas. Isso, 100 mil homens, isso mesmo, João. Então, o exército deles era limitado a 100 mil homens, e ele começou a rearmar o país e desafiar esse Tratado de Versalhes. E porque, assim, as conquistas territoriais, elas só seriam possíveis se eles tivessem tecnologias e armas suficientes e força militar suficiente para amedrontar as outras nações, as nações vizinhas, né, que eles pretendiam alcançar. E, bom, assim que a Alemanha que eles sentiram que estava militarmente forte, Hitler deu início ao expansionismo territorial. O expansionismo territorial era o que ele queria fazer, que era retomar a parte que era da Alemanha, que foi perdida. Então, ele queria retomar essa parte da Alemanha que foi perdida e depois conquistar outros espaços que ele acreditava que eram espaços que deveriam ser por direito da Alemanha. Então, vamos lá. Em 1938, o país anexou a Áustria e, em 1939, ele anexou a Tchecoslováquia. E isso porque, em 1939, teve um processo de negociação. Deixa eu ver se eu coloquei para frente. Não. Então, assim, eu vou explicar mais para frente para vocês sobre isso. Mas, então, em 1938, ele anexou a Áustria e, em 1939, ele anexou a Tchecoslováquia. Então, olha só, quero mostrar para vocês aqui
como que era a situação da Alemanha em 1930, por volta de 1939, antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Alemanha, vocês estão vendo a minha setinha aí? Tá dando para ver a seta do meu mouse? Yeah. Sim. Ok. Então, olha só. A Alemanha, ela era formada por todo esse espaço meio bege aqui, assim, ó. Todo esse espaço aqui era formado pela Alemanha. Aí, essa parte de amarela, essa linha amarela, pessoal, é onde a Alemanha tinha perdido território. Tá vendo? Então, olha a quantidade de espaço que a Alemanha perdeu. Ela perdeu o território aqui, que foi para a França. Ela perdeu o território aqui, ó, cedido para a Dinamarca. Aqui ela perdeu para a Polônia. Essa parte ela perdeu para a Polônia. Aqui ela perdeu para a Tchecoslováquia. Aqui ela perdeu para a Lituânia. Então a Alemanha ela perdeu muito espaço territorial, sabe? Então eles não estavam satisfeitos com isso. Isso aqui é o cenário do Tratado de Versalhes lá em 1919, que ficou até quando a França conseguiu retomar a parte da Tchecoslováquia e anexou a Áustria. Oi, pode falar? Vou falar uma coisa bem rapidinho. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, somente para ganhar um pouquinho de poder do não consigo falar, o país da Polônia, ele fez a Alemanha-Polônia, ou a Polônia improvisada, não lembro, mas é a Polônia lá. Ele se arrependeu quando ele perdeu a guerra. A Polônia roubou muito território dele. Sim, olha só. Uma das maiores partes que foram cedidas para Polônia. Desculpa, pessoal. Uma das maiores partes que a Alemanha perdeu realmente foi da Polônia. É esse lado aqui, ó. A Polônia, né? Ela pegou uma parte muito grande. Polonês. Isso. A Polônia, ela perdeu, ela ganhou uma parte muito grande depois da guerra, que era essa daqui, ó. Que era uma parte da Alemanha que foi para a Polônia. E aí, grande parte, né, que era Alemanha, virou Polônia. E esse foi o primeiro lugar que Hitler quis atacar. Ele falou assim, olha, a gente vai começar anexando de volta parte da Polônia que de direito é nossa, segundo a ideologia dele. A gente vai ver isso mais para frente, mas é importante que vocês saibam aqui, ó, que olha, essa parte toda, ela foi perdida com o Tratado de Versalhes, perdida, a Alemanha cedeu, né, teve que ceder essa parte. Essa parte aqui, ó, que faz fronteira com a Alemanha, com a Prússia também, foi perdida. Aqui, ó, essa parte aqui também foi cedida para a Dinamarca e essa para a Lituânia. Então, esse era o cenário. A Alemanha tinha perdido muita, mas muita terra, além de ter perdido, né, ter sido limitada ao seu exército e às suas armas. Então, a Alemanha estava numa situação muito complicada, além de a economia do Estado, do país, né, tá muito assim, prejudicada também. Então, vamos lá, pessoal. Vocês já viram aqui o mapinha? Vamos para a Conferência de Munique. Vocês já viram sobre a Conferência de Munique? Já viram ou não? Vou entender que Sim, não. eu já ouvi. Ainda não, eu nunca ouvi falar. Então, olha só, pessoal. Lá em 1938, os nazistas eles queriam anexar os Sudetos, que é a região da Tchecoslováquia, que é essa aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Eles queriam anexar os Sudetos. Porque eles falavam, porque nessa região aí mora muitos alemães, que essa parte foi perdida na guerra e a gente quer essa parte de volta. E isso começou uma crise diplomática, né, que levou os franceses, os britânicos e os italianos, além dos alemães, a se reunirem lá em setembro de 1938, um ano antes do início de fato da guerra, na Conferência de Munique. Então, nessa reunião, eles debateram a questão da Tchecoslováquia e os ingleses e os britânicos, eles resolveram praticar a política de apaziguamento, bem entre aspas. O que acontece? Eles entraram no meio e falaram assim, olha, o governo da Tchecoslováquia não queria de jeito nenhum aceitar. Aí eles falaram, olha, a gente vai ceder sim,
a Tchecoslováquia vai ser da Alemanha agora, só que com uma condição. Então, em troca de ceder a Tchecoslováquia para a Alemanha, essa pessoa aqui, que eu não sei falar o nome, que é esse Neville Chamberlain, é o primeiro-ministro Neville britânico. Chamberlain. Isso, que é o primeiro-ministro britânico na época, e o Edouard Daladier, que era, né, o primeiro-ministro francês. Eles falaram com a Alemanha assim, ó, olha, a gente cede a Tchecoslováquia, mas para a gente ficar em paz. Então, a condição é que essa seja a sua última exigência territorial, a última exigência de terra que vocês podem fazer, e que o país deveria realizar ações que contribuiriam, né, para a manutenção da paz no continente europeu. Então, na teoria, os britânicos e os franceses falaram, olha, a gente vai dar a Tchecoslováquia para vocês com a condição de a gente manter a paz, todo mundo fica em paz e vocês não pedem mais nada. E aí o Hitler falou assim, ó, tá bom, viu? Tá bom. Certinho. Tudo bem. Vamos fingir que eu aceito desse jeito. Logicamente, foi um blefe, né? Ele não aceitou de verdade, mas falou ali, assinou lá, tá tudo certo, só quero a Tchecoslováquia, independente do que eu vou fazer depois. Porque ele já tinha, né, o alvo lá da Polônia, ele queria atacar a Polônia. Então, aí a gente tem primeira conquista, né, sem guerra, de que a Alemanha anexou a Tchecoslováquia lá e já estava de olho lá na Polônia. Fala rapidinho, João, bem rapidinho. Pois é. Uma coisa Oi? bem rápida até. Essa coisa que o Hitler ficou absorvendo em volta, o Hitler também estava com muito medo do aliado se juntar de novo contra ele e começar a guerra, do nada. Por causa ele quebrou do tratado. Senão, Calma que eu vou falar desse tratado agora. Então vamos lá, João, vou falar sobre o Pacto de Molotov-Ribbentrop. O que acontece? Peraí, João, que eu já... Se não for isso que você for falar, eu deixo você falar de novo, tá bom? Tá bom. Então, olha só, pessoal. Como o Hitler, ele já estava lá interessado na Polônia, conseguiu a Tchecoslováquia, só que um pouco antes disso, teve um pacto que chamava Pacto Molotov-Ribbentrop. O que é isso? Ele também é conhecido como Pacto Nazi-Soviético, Pacto de Não Agressão Germano-Soviético ou Pacto de Não Agressão Germano-Nazi-Soviético. Oficialmente, o nome é Tratado de Não Agressão entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse foi um pacto de neutralidade entre a Alemanha e a União Soviética, que foi assinado em Moscou, lá na capital, né, da Rússia atual, em 23 de agosto de 1939. Isso foi o quê? 23 de agosto de 1939, pouquíssimo antes da invasão da Alemanha lá na Polônia, que foi o primeiro de setembro, início da guerra. Então, no mês de agosto, eles assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, que dizia o seguinte, olha só, basicamente, eu, Rússia, não posso entrar no meio de uma guerra que você entrar como apoiando seus inimigos, e nem você pode entrar no meio de uma guerra que eu estiver apoiando o meu inimigo. E, além disso, a gente não deve entrar em conflito também. Então, ou seja, era um pacto de neutralidade mesmo. Eu não vou atacar a Alemanha não vai me atacar. Eu não ajudo nenhum inimigo da Alemanha se ela estiver em guerra, e nem a Alemanha ajuda nenhum inimigo meu se eu estiver em guerra. Só que o seguinte, lembrando, pessoal, que o Hitler, né, e o Partido Nazista, eles eram anticomunistas. E a Rússia e a União Soviética era o quê? Vocês sabem o que a União Soviética era? Ela era comunista. Exatamente. Então, pensa, vocês acham que esse pacto também era fiel? Assim, então, o Hitler, ele tinha a intenção de ser fiel Não, a esse pacto? Com certeza não. Pois é. Professor, eu vou Sim, falar, tipo, eu vou dar um resumido do plano do Hitler, pegar todo o território que está querendo, sem atrapalhação na Rússia, e quando ele pegar tudo, tenta pegar a Rússia também, um pedacinho dela. Sim. A gente vai fazer isso para frente. Deixa eu ver, o Andrew falou aqui no chat, ó.
União Soviética, bora fazer um trato, um pacto de não agressão? Ah, desculpa, pessoal. Alemanha, União Soviética, bora fazer um pacto de não agressão? A União Soviética, bora. E a Polônia, ou não. Exatamente, foi bem assim, Andrew. Porque o que acontece? Teve esse pacto, foi esse pacto, beleza. Aí a gente passa para onde? Para a Polônia. O que acontece? Lá nesse pacto, eles tinham uma cláusula A Polônia foi secreta. repartida em 2. Olha só, preste atenção. Lá nesse pacto, a gente tinha uma cláusula secreta que falava assim, ó, que tinha a divisão do território polonês entre alemães e soviéticos. Então, a Polônia, que agora era um estado, né, unificado, tinha conseguido terras lá da Alemanha, no tratado deles, ela seria dividida entre os dois. Então, com isso, o caminho estava praticamente aberto para os alemães invadirem a Polônia e sem nenhum medo, né, porque eles não seriam atacados pelos russos, pelos soviéticos, mas eles ainda estavam com medo de os franceses e os britânicos atacarem a Alemanha. Por quê? Porque com medo de ser atacada, né, a Polônia já estava sentindo que tinha uma coisa ali, um clima de guerra no ar. A Polônia fez um acordo com os franceses e com os britânicos que estipulava o seguinte: se a Polônia for atacada pela Alemanha, os franceses e os britânicos vão entrar defendendo a Polônia. Então, esse acordo foi assinado em março de 1939. Foi só por isso que... Só por isso não, foi também por isso que o Hitler não tinha atacado a Polônia antes. Então, ele primeiro fez esse pacto lá com os soviéticos, porque tinha a questão de os soviéticos também quererem uma parte da Polônia. Então, ele fez primeiro esse pacto lá com os soviéticos. E aí ele estava segurando a onda para não atacar a Polônia com medo de ser atacada pelos franceses e britânicos. Então, com o objetivo de evitar, né, esse conflito aí, o Hitler e o exército alemão se segurou um pouquinho. Bom, nesse acordo entre a Polônia e os franceses e ingleses, garantia que se a Alemanha fosse, se a Polônia fosse atacada, os franceses atacariam a linha Sigfried e os britânicos prometiam um ataque aéreo contra os alemães, mas só se os alemães agredissem, né, atacassem os poloneses. Bom, então vamos lá. Contextualizando sobre a Polônia. Todo mundo ali, Hitler, não passa pelo corredor. O Hitler, eu vou passar. Isso, Foi então a vamos lá. guerra. Olha só. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, né, contextualizando a Polônia, como eu mostrei para vocês, uma parte muito grande do território polonês, ela foi formada do antigo território da Alemanha. Então, o objetivo de Hitler era pegar esse território que eles tinham perdido, que estava lá na Polônia. Então, nesse sentido, os destaques, eles vão para a Prússia Ocidental, como eu mostrei para vocês, também conhecida como corredor polonês, que o João acabou de falar ali, né? Não atravessa o corredor polonês, que era o trecho de terra que separava a Alemanha da Prússia, que estava ali, a Polônia no meio, e Danzig, que é uma antiga cidade alemã que havia se tornado livre. Oriental e Alemanha Ocidental. Isso mesmo. Então, o objetivo era atacar a Polônia para pegar essa parte de volta. A Polônia estava ali sob risco, impedindo a Alemanha de se expandir, né? Então, precisava primeiro conquistar esse território de volta. E aí começa a guerra. Bom, vou contar para vocês a história para começar a guerra. A Alemanha, ela é sorrateira, né? Era sorrateira na Segunda Guerra Mundial. Ela falou assim, olha, a gente não pode simplesmente chegar e atacar e sem ter uma desculpa, né? O que eles fizeram? Eles começaram a chegar, né? O exército lá para a fronteira, próximo da Polônia, falando assim, não, a gente vai fazer uma festa, uma comemoração militar aqui, tá tudo certo. Não, tem guerra não, vocês estão ficando loucos. E aí, beleza. Na noite de 31 de agosto de 1939, eles forjaram um ataque da Polônia contra a Alemanha. Eles atacaram uma rádio lá, eles atacaram uma rádio alemã, né, destruíram umas coisas, e aí pegaram alguns judeus do campo de concentração
mataram, vestiram roupas do exército polonês e falaram que eles foram atacados pela Polônia. E por isso eles iam atacar. Então, olha só, a estratégia deles foi falar: a Polônia me atacou, por isso que eu vou atacar ela agora. Bando aí? de cara de pau. A Sim. Polônia tá assim, ó. Como? Eu não fiz nada. Sim, exatamente. Foi uma farsa, né? Eles simplesmente falaram assim: olha, vamos criar uma situação aqui para a gente conseguir atacar a Polônia e conseguir esse território logo. Então, eles fizeram isso, criaram, né? Forjaram esse falso ataque da Polônia contra a Alemanha para a Alemanha atacar. E aí, os alemães eles tinham sido informados nas embaixadas, né, da França, da Polônia, da Grã-Bretanha, para avisar os residentes alemães nesses países que saíssem do país porque seria atacado, aí ia começar a guerra. E, além disso, as tropas do exército alemão começaram a se concentrar na Prússia Oriental, com o pretexto, né, como eu falei para vocês, de realizar essas comemorações militares. E aí, por fim, o encouraçado germânico ancorou em Danzig. E aí, o cerco já estava fechado. Os invasores alemães aproveitaram esse efeito surpresa, né, que a Polônia não estava sabendo de nada. Eles forjaram esse ataque, né, da Polônia contra a Alemanha só para ter uma desculpa e ter como falar depois. Não, a gente foi atacado primeiro. Mas a Polônia estava lá tranquila, sem saber de nada. Então, como não tinha sido declarado a guerra antes, a Polônia estava totalmente de surpresa. Então, embora alguns focos de resistência tenham continuado ativos lá na Polônia durante vários e vários meses, considera-se, né, que a guerra de defensiva, que é como é chamada, em setembro de 1939, lá na Polônia, a guerra de defensiva, ela acabou com a reedição do grupo operacional da Cavalaria Independente, desse general aqui, no dia 5 de outubro de 1939. Então, olha só, pessoal. Olha só como que é uma questão de interesses. Vocês lembram que lá a França e a Inglaterra iam atacar os alemães se a Alemanha atacasse a Polônia, né? Só que, na verdade, eles deixaram a Polônia morrer à míngua lá. Assim. Eles até tentaram ajudar, mas depois falaram: deixa isso para lá. E aí, como a Polônia estava sendo atacada por um lado, o que a União Soviética fez? Bom, vou aproveitar que a Alemanha está atacando de um lado aqui, eu vou atacar o do outro e a gente toma esse país de uma vez. E aí a gente tem aqui, ó, de amarelo, prestem atenção nesse mapinha. De cinza, a gente tem o que era a Alemanha. Aqui em verde eram os países aliados, tá bom? Que a gente vai saber o que são mais para frente. Então, a gente tem aqui a Alemanha de cinza. Germany. Isso, muito bem. A gente tem a Polônia de amarelo. A União Soviética aqui de vermelho. E aqui a gente tem, ó, as forças soviéticas atacando a Polônia de um lado e as forças alemãs atacando a Polônia do outro. Então, praticamente, eles estavam dividindo o país no meio, literalmente. Certo, pessoal? Professora. Jogou assim, ó, fez uma rosquinha. Sim. A Alemanha, a Polônia tá segurando a Alemanha. Quando o Rússia chegar por trás e falar, desisto. Mas vocês vão ver o fim da Rússia daqui a pouquinho. Vocês vão ver que o bicho vai pegar para eles. Calma aí. Oi, fala, eu posso contar uma piada de um vídeo que eu vi? Era basicamente assim, ó. Sabe na época que o Brasil inventou o avião? Aí, né? Aí o pessoal lá comemorando, parabéns, o Brasil inventou o avião e tal. Aí os Estados Unidos falou, avião. Os irmãos falaram, o que? O pessoal lá que inventou o estilingue? Eles inventaram o estilingue e tal. Aí o Brasil falou, eles estão se achando só porque inventou o estilingue. Aí o Brasil começou a zoar ele, ele falou, vocês vão ver quando eu inventar a bomba atômica. Pois é. Então, olha só, pessoal. Esse aqui era o cenário no início da guerra, lá em 1939. 1º de setembro, a Alemanha atacou a Polônia. Lá em 17 de setembro, a União Soviética atacou a Polônia. E a Suíça ali no meio. Isso. A coisa estava apertando ali, né? Então, olha só.
aqui a gente tem o cenário, começou a guerra, então a gente vai para a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai denominar como vitórias do eixo. Aqui vocês podem ver essa imagem, ó, os 3 líderes dos países do eixo, que são a Alemanha, a Itália e o Japão. E aqui a gente tem, né, a comemoração de quando a Itália assinou a aliança com o eixo. E a gente vai ver aqui o que é o eixo de verdade. Então, o eixo era chamado de eixo, né? Esse trato entre Alemanha, Itália e Japão, que era Roma, Tóquio, Berlim, o eixo que eles chamavam. Então, o que era o eixo? O eixo foi a aliança entre países que tinham alguns interesses em comum. A Alemanha, a Itália e o Japão, eles tinham em comum o interesse de expansão territorial, a criação de impérios com base na conquista militar e na derrubada da ordem internacional, né, do período após a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. E, além disso, eles tinham interesse na destruição e na neutralização, né, ou destruição ou neutralização do comunismo soviético. Então, todo mundo ali do eixo estava interessado em acabar com o comunismo soviético que estava se expandindo. Então, em 1º de novembro de 1936, uma semana depois de assinar o Tratado de Amizade, a Alemanha e a Itália anunciaram a criação do eixo Roma-Berlim. E lá, em 25 de novembro de 1936, a Alemanha nazista e o Japão imperial, eles assinaram um pacto anti-internacional comunista, que era o Comintern, em oposição à União Soviética. Então, aí a Itália se uniu ao pacto em 6 de novembro de 1937, e lá em 22 de maio de 1939, a Alemanha e a Itália assinaram um tratado conhecido como Pacto de Aço, formalizando essa aliança do eixo através de provisões militares. Então, uma ia ajudar a outra com exércitos. Então, aí a gente tem união de forças e aumento do exército da Alemanha, porque a Alemanha agora podia contar com o exército da Itália também. Já em 1939, prontinho para começar a guerra, lá em 22 de maio. Então, a gente tem aí o que é o eixo, e aí o início da guerra. Com o início da guerra, a gente teve o ataque à Polônia. Depois do ataque à Polônia, o Reino Unido e a França declararam guerra contra a Alemanha, como parte do acordo que eles tinham assinado lá com a Polônia. E aí vários outros países começaram a declarar guerra contra a Alemanha também, porque eles falaram assim, nossa, mas eles já, de novo esse país enchendo a paciência, querendo guerra, a gente acabou de ter uma guerra aí e morreu um monte de gente e eles estão querendo guerra de novo. Então, muitos países começaram a declarar guerra contra a Alemanha, mas principalmente o Reino Unido e a França, que eram lá parte da Tríplice Entente, lá na Primeira Guerra Mundial, e que agora vai ser parte dos aliados. Então, apesar, né, de declarar guerra contra a Alemanha, o Reino Unido e a França, a Alemanha conseguiu conquistar a Polônia. E aí a gente teve a invasão da Noruega e, posteriormente, lá em maio de 1940, a gente teve a invasão da França. Oi? Bem rapidinho. Pode falar, João. Eles basicamente ganharam, tecnicamente, por causa de não invadir o território alemão. Mas por causa da Segunda Guerra, o Hitler bobeou lá na fronteira da França, invadiu lá a Alemanha. Aí ele perdeu para valer. Por causa da Primeira Guerra Mundial, ninguém invadiu ainda a Alemanha. Foi desse jeito quando descobriu o campo de concentração. Boa, João. Bom, pessoal, então esse foi o início da guerra, tá? Ataque à Polônia, depois de atacar a Polônia, a França e Inglaterra declararam guerra contra a Alemanha, a Polônia foi conquistada, teve a invasão da Noruega e a invasão da França. E vamos lá para a invasão da França, rapidinho. Deixa eu ver que horas são. Vamos lá para a invasão da França. A estratégia de batalha alemã era basicamente realizar ataques simultâneos em diferentes pontos da fronteira francesa, de forma que eles queriam esconder, né, o principal movimento, que era realizado por uma das tropas. Então, aqui a gente tem os 3 grupos. O exército B, que ele invadia e conquistaria a Holanda, lá, que é a capital Amsterdã, que vocês falaram da Anne Frank. Então, esse primeiro exército, ele ia invadir a Holanda e a Bélgica e depois realizar o ataque contra a França. O exército A,
ele ia invadir a França pela floresta de Ardenas, que era um local que era mais complicado o acesso, eles não esperavam que seriam atacados por esse lugar. E o exército C, ele atacaria a linha de Maginot, as fortificações francesas construídas ao longo da fronteira da França com a Alemanha. Então, essa que era a estratégia deles. Então, resumidamente, a estratégia era atacar a França a partir da Bélgica e da Holanda para atrair as forças francesas para esse lugar. E aí, em seguida, eles iam atacar a França após cruzar essa floresta de Ardenas que eu falei para vocês, que era uma região de florestas densas e era considerada assim intrafegável pelos franceses. Então, eles não esperavam que eles seriam atacados por lá e também não queriam, porque era um lugar difícil, né, de atacar. Então, o objetivo dos alemães era atacar por esse território para investir onde os franceses menos esperavam. E aí, a partir daí, do avanço, né, das Ardenas, eles reariam o movimento de pinça, que seria para encurralar os exércitos franceses entre o grupo de exércitos A e o grupo de exércitos B. Deu para entender mais ou menos o que eles queriam? Sim, pessoal, estão aí? Oi? Yes. Boa, muito bem. Então, olha só, essa era a estratégia. E aí, pasmem, a França perdeu. Lá em 14 de junho de 1940, olha só, eles atacaram em maio, né? Um mês depois, a França se rendeu, né? Ela assina o Tratado de Armistício e ela é dividida em duas partes. Ela tinha uma parte que era administrada pelos alemães e a outra parte era administrada pelo era administrada pelo Marechal Pétain, que ele era francês, mas ele colaborava com os nazistas. Então, dizendo em outras palavras, a França era toda administrada por nazistas, né? Um era francês, mas colaborava com o nazismo. E outro era exatamente os alemães, que eram nazistas. Então, depois de conquistar a França, o Hitler, ele começou a olhar para a Grã-Bretanha. E no dia 8 de agosto, a Alemanha bombardeou as cidades britânicas de Luftwaffe e a Força Aérea Alemã. Então, assim, embora ele tivesse em menor número, a Força Aérea Britânica, ela consegue neutralizar o ataque do governo, o ataque, né, e o governo da Grã-Bretanha. Esse governo ordenou as incursões, né, em solo alemão. Então, aí, essa foi a única derrota da Alemanha de Hitler na primeira fase da guerra. Essa foi a única derrota dele. E foi isso que permitiu que os aliados se recompusessem, né? Eles juntassem as suas forças lá para conseguir lutar mesmo a guerra e tentar vencer. Então, esse era o cenário. O exército da Alemanha, ele chegou quebrando, assim, ele começou conquistando e era avassalador, porque alguns países não estavam esperando, outros estavam até esperando, assim, sentia que tinha uma coisa ali no ar, mas foram pegos de surpresa pelos ataques. Então, essa primeira fase da Segunda Guerra Mundial, ela é caracterizada mesmo pelas conquistas do eixo, né? Pelas vitórias do eixo contra os demais países. Oi, João. Aqui bem rapidão. E tem um país que sabe a fronteira entre a Alemanha e França? Sim. O alemão sabia que a França ia proteger sua fronteira muito bem. Então resolveu por outro país que é vizinho também da França. Mas o Reino Unido estava mantendo a neutralidade daquele país. Quando ele viu que a Alemanha invadiu aquele país, ele nem avisou para a França, nenhum dos países, pensando na França já estava sabendo. Por isso a França foi dominada, os dois esqueceram de avisar. Isso é verdade, João. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Aqui, ó, a gente tem três cenários da França. Nesse primeiro cenário, lá em 1939, a gente tem a parte livre da França. 1939, não, desculpa, lá em 1940, né, com a invasão da França, a gente tem a zona ocupada em vermelho pelos nazistas
E aqui a gente tem de roxinho a zona que seria livre, teoricamente livre da França, que era administrada por aquele marechal que colaborava com os nazistas. Então, eu trouxe para vocês verem esse primeiro cenário aqui da França, e depois ela vai ser totalmente ocupada, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, ok, pessoal. Tchau. Então é isso. Essa foi a nossa aula de descoberta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante. A gente continua na próxima aula de descoberta, tá bom? Então, um abraço. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Descansem. Até a próxima aula. Tchau, prof. Tchau. Tchau, tchau.